Então vamos falar de menopausa, né? E, Isso. e eu vou começar pedindo para que os homens que estão nos escutando, porque quando o assunto é menopausa, a maioria pensa, isso não é para mim, É, com né? certeza. Isso aí eu não vou precisar enfrentar, não é para mim, né? E vou fazer um outro combinado que eu vou chamar aqui de menopausa, porque tecnicamente falando, menopausa é a última menstruação da mulher. Quando ela fica 12 meses, um ano sem menstruar, aí a gente chama aquela última menstruação que aconteceu há um ano atrás de menopausa. E o período que circunda essa última menstruação, tanto antes quanto depois, nós chamamos de climatério. Mas eu vou simplificar e vou chamar tudo de menopausa. É, o povo conhece como menopausa, vai menopausa mesmo. Vai menopausa mesmo, e aí, tecnicamente falando, aí não é tão o correto, mas eu vou chamar assim. E aí, por que que é tão importante também que os homens saibam sobre menopausa? Porque a menos, né? Ao menos que você vai passar a vida inteira trocando de mulher, e, né, trocando por mulher à medida que ela vai mudando de faixa etária, e aí o problema é outro, né? Vamos É, indicar terapia, outras questões, um aconselhamento. Mas se você agora ou futuramente pensa em construir sua vida ao lado de uma mulher e ela, né, se ela sou, né, claro que a mulher que não vai passar pela menopausa é a mulher que morreu antes dessa época, né? Então, se essa mulher estiver evoluindo na idade, ela vai passar por esse período da menopausa e isso impacta a vida dela, mas impacta a vida do homem que está com ela também. E por isso também é importante os homens ouvirem sobre esse assunto. com certeza. Boa. E, e por que que isso impacta também na vida do homem? Porque a mulher começa a ter sintomas que muitas vezes ela nem sabe que esses sintomas eles são da menopausa, né? Então, a mulher começa a ter, por exemplo, uma alteração do humor. Então, as mulheres que estão na menopausa, elas podem ficar mais irritadas, mais explosivas, mais estressadas. A mulher vai mudando um pouco, às vezes um humor mais depressivo, né? A mulher às vezes não é tão alegre como antes, não tem tanto brilho, tanta leveza como ela tinha para a vida quanto antes. E às vezes o homem começa a observar isso, isso impacta na vida, no relacionamento do casal. E às vezes a única coisa que essa mulher precisa é de um bom acompanhamento dessa menopausa, iniciar uma reposição de uma forma correta. Então, algumas pessoas não identificam isso como sintoma da menopausa e pode ser sim, a alteração hormonal pode trazer. Muitas mulheres, inclusive, começam com um quadro que às vezes é confundido com depressão. Então, o que a gente tem, às vezes, é muita mulher está tratando quadros depressivos, e é óbvio que existem mulheres com diagnóstico de depressão, realmente depressão, né? Nem tudo é hormônio. Mas algumas mulheres estão com um diagnóstico de depressão, quando na verdade elas precisam de uma boa reposição hormonal. E às vezes usando antidepressivos sem tanta melhora e sem a necessidade daquele medicamento. O sono é impactado, isso também interfere na vida do casal, porque o sono da mulher na menopausa pode ser um sono mais leve, um sono que não é reparador. A mulher fica cansada, ela acorda cansada no outro dia. Algumas vezes ela desperta no meio da noite e não consegue dormir mais ou tem dificuldade para voltar a dormir. E ela acorda cansada, exausta. Isso traz um dia de qualidade ruim também. Então a noite foi ruim, o dia pode ser ruim por causa desse sono não restaurador. Isso também começa a impactar na vida dessa mulher e na vida do homem que vive com ela. Isso também acaba impactando. Uma fadiga que não acaba, né? Uma força física mesmo, força muscular, força às vezes para fazer atividades simples. Não estou falando nem de musculação, academia. Às vezes a mulher não tem força física para uma caminhada leve, né? E essa falta de energia, de disposição, também impacta na qualidade de vida dessa mulher e de quem está próximo a ela. Muitas mulheres na menopausa têm queixas de memória, ela começa a ficar um pouco mais confusa, ela não consegue desempenhar com tanta facilidade, às vezes, atividades de casa, atividades do trabalho, ela tem dificuldade com a memória, dificuldade de execução mesmo de algumas tarefas, ela se sente um pouco mais lenta, ela se sente diferente. Isso também começa a incomodar quem está perto, no ambiente de trabalho, no ambiente de casa. Então, é preciso estar atento, porque uma mulher que está sem um acompanhamento adequado na menopausa, ela pode começar a ter muitos sintomas. Às vezes, ela acha que não está tendo sintomas, porque ela só identifica o sintoma dos calorões, e ela, não tendo calorões, ela acha que está passando super bem pela menopausa, e ela está ali cheia de sintomas que atrapalham a qualidade de vida dela.
E tem outra coisa também, né, doutora Tatiana? Uma coisa que eu até li sobre isso, pela vida corrida que a gente leva hoje, poluição e alimentação, enfim, uma série de coisas. Muitas mulheres estão. A porcentagem de mulheres que têm menopausa precoce aumentou também consideravelmente. Então, às vezes, nem a mulher está chegando aos 50 anos, não. Às vezes, aos 40, 35, ela já começa a ter esses sintomas, acha que talvez não seja, não possa não ser isso, e né? Então, para as mulheres aí que estão com 35, se você está sentindo também esses sintomas, tá nos 40 anos, os homens, né, os maridos e os namorados também, namoradas que estão nos ouvindo também, que tá percebendo isso aí da sua companheira, né, dá uma dica aí, porque pode ser também um climatério precoce, né? Pode ser, e isso é muito importante, porque tem um momento que a gente chama momento de ouro para poder iniciar a reposição. E esse início, ele é antes da última menstruação, porque antes da mulher, de fato, parar de menstruar, ela já começa a ter alterações hormonais. E aí ela vai aproveitar todo o benefício da reposição se ela começar nesse momento que antecipa o fim, de fato, da menstruação. E quando a gente vai dosando os hormônios nesse momento que antecede, esses hormônios já estão muito bagunçados. Então, às vezes, a mulher vai esperar aí minimamente 12 meses, né? Se a gente precisa desses 12 meses para dar o diagnóstico, com sono ruim, irritada. A falta do hormônio começa a dar uma alteração do desejo sexual. Então, essa mulher começa a ter relação sexual por obrigação, começa um ressecamento vaginal, ela tem dor na relação. Então, às vezes, ela tem ali anos, 2, 3 anos de qualidade de vida muito ruins e ela fica esperando a última menstruação para poder começar a fazer o tratamento. E aí ela já perdeu boa parte dos benefícios ali que ela poderia ter logo no início. E é isso que você está falando, né, Fernandinha? As mulheres têm hoje uma expectativa de vida muito maior. Então, o que você acredita? Se ela começa a entrar na menopausa com 40, 45 anos, ela vai passar a metade da vida dela na menopausa, nesse pós-menopausa. Então, essa qualidade. Antigamente, a mulher entrava na menopausa com 60 anos, vivia até 70, 75, então ela passava 10, 15 anos de qualidade de vida, né, uma qualidade de vida não tão boa, mas agora são muitos anos. E para além disso, o hormônio, ele previne muitas doenças. Essa mulher vai ter 40 anos pela frente para sofrer as consequências da falta do hormônio, porque o hormônio, ele previne a osteoporose, a osteopenia. Muita gente normaliza a osteoporose e a osteopenia, mas há um alerta até do Ministério, da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, porque a osteoporose ninguém ouve falar assim, morreu de osteoporose, mas teve uma fratura e morreu em consequência das complicações daquela fratura. Então, é uma doença séria que traz uma limitação grande para a paciente. A paciente pode evoluir com demência, porque os hormônios previnem, né, protegem o cérebro. Então, mais anos para essa mulher ficar exposta e a falta de hormônio evoluir com uma demência. Doenças cardiovasculares, porque os hormônios têm um papel protetor dos vasos. Então, o hormônio entra como proteção de uma série de doenças, diabetes, porque sem o hormônio a mulher começa a aumentar o depósito de gordura visceral. Isso faz com que a insulina dessa mulher não funcione muito bem. Essa mulher começa a engordar muito depois que ela entra na menopausa. O depósito de gordura é diferente, principalmente nessa região do abdômen, essa gordura visceral é que aumenta muito. A mulher vai perdendo aquele formato violão do corpo e isso aumenta o risco cardiovascular também dessa mulher. Então, o hormônio entra para prevenir e se ela entra na menopausa com 40, 45 anos, ela tem uma vida inteira pela frente para poder enfrentar esses malefícios aí da falta do hormônio. Doutora Tatiana, e quem não pode fazer reposição hormonal? Existem as mulheres. Hoje existe algum hormônio que possa ser feito, algum tratamento que possa ser feito, né, para quem tem histórico de câncer na família, né? Tem toda uma história assim também, né? Tem que tomar um cuidado, Fernandinha, porque tem coisas que não são contraindicações. Então, ainda existem muitos tabus. Então, às vezes a mulher chega aqui e fala assim, eu não posso porque eu tive uma avó, uma tia, uma prima
que tiveram câncer, sei lá, depois de 50, 60 anos, já numa idade mais avançada, isso não é uma contraindicação para que essa mulher faça reposição hormonal, definitivamente não é. Mas existem sim as contraindicações, outras Ok. contraindicações, mas ter o caso do câncer, né, o histórico do câncer na família, uma mulher que teve uma tia que teve câncer de mama, duas tias que tiveram câncer de mama, até que né, é feita uma análise criteriosa dessa mulher. Mas até que se prove o contrário, essa mulher ela vai ter o mesmo risco de desenvolver um câncer de mama do que qualquer outra mulher que nunca teve ninguém na família com histórico de câncer de mama. Tá E certo. essa mulher não está, né, não é uma contraindicação para essa mulher fazer a reposição hormonal. E os riscos que essa mulher corre de adoecimento cardiovascular, de outras doenças que vêm com a falta do hormônio, superam muito o risco de um câncer de mama, né? Tanto que muitas mulheres que não fazem reposição hormonal desenvolvem o câncer de mama. Tá certo. Tati, tem um ouvinte que está nos acompanhando aqui, ele pediu para não ser identificado e ele diz o seguinte: mas todos esses sintomas a minha mulher tem desde os 24 anos. Ele dá uma brincadazinha e fala assim, ela não vai ao ginecologista, já insisti e nada. Toma anticoncepcional até hoje, aos 44 anos. Parece que ela tem esses sintomas, mas não procura uma ajuda médica, né? É muito importante, o que não significa assim, ele brinca com os 24 anos, mas existem oscilações hormonais que podem trazer também na fase reprodutiva, na fase antes da menopausa, podem trazer muito desconforto. A gente já falou algumas vezes, É. TPM, por exemplo, a gente já falou sobre isso aqui, né? Que a mulher às vezes fica raivosa, fica realmente, ela pode melhorar a qualidade de vida com controle. Aos 44 anos, o que eu aconselho a esse ouvinte que não quis se identificar é que ela busque o mais rápido possível, porque muito provavelmente ela já está no climatério, não tem mais indicação desse uso de anticoncepcional, porque já não é o suficiente para fazer uma reposição adequada dos hormônios dela, Aham. e quanto antes ela começar esse tratamento, mais benefício ela vai ter. Faz o seguinte, entra lá na Rede 98, na internet, Radiocast, quando acabar o programa hoje, e mostra esse programa pra ela hoje. Fala, ó, assisti esse tema hoje, achei muito interessante, dá uma olhada aqui, porque pra ela ver, porque às vezes é só uma ajuda mesmo, é bom ela procurar, né? Vai melhorar, inclusive, tremendamente a qualidade de vida dela e de todo mundo que tá ao redor dela. Nosso querido DJ Beto Múmia tá dizendo aqui, ó, minha namorada melhorou demais com chá de folha de amora. Ah, que eles bacana. falam que tem isso mesmo. E ele tá falando anos 80 na veia. Ô, Fernandinha, só tirar uma dúvida com a doutora. No caso, mulheres que já têm problemas hormonais, né, antes da menopausa, como por exemplo a síndrome do ovário policístico, né, e outros problemas. Quando chega a menopausa, ela pode chegar de uma forma mais agressiva ou não? Não é que ela vai chegar de uma forma mais agressiva, né? Acontece que essa mulher, ela presenciava alguns sintomas anteriores, né? E isso, com a mudança, porque o que acontece na menopausa? Os hormônios todos baixam, mesmo os hormônios que ela tinha produção em grande quantidade vão ser alterados, né? Então ela vai sentir uma diferença quando comparado ao anterior, mas não necessariamente ela vai ter o quadro de menopausa mais agressivo. Isso não, na verdade, tem mulheres que sentem pouquíssimos sintomas, tem mulheres que têm os sintomas, mas elas não sabem que aquilo é menopausa, e tem mulheres que têm tanto impacto que elas, é impossível, é incompatível com uma vida normal e ela busca o atendimento. Eu considero que as mulheres que têm sintomas e não sabem, esse é o maior risco, porque elas deixam as coisas, né? Deixam os sintomas tomarem conta e não buscam o tratamento. E atenção, que chá não trata a menopausa. Então, tomar cuidado, porque a gente ter a melhora de alguns sintomas, falar assim, a mulher não tem mais calorões, mas ela está tendo o mesmo prejuízo da falta de hormônio no corpo dela. Uhum. O chá não é um tratamento hormonal, então o chá é um tratamento paliativo para sintoma, e algumas mulheres, como as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, elas precisam de algumas opções que não hormonais, para poder pelo menos amenizar e pelo menos trazer um pouco da qualidade de vida. Mas o chá, por exemplo, não vai prevenir doenças do coração, não vai prevenir osteoporose, não vai prevenir demência, não vai prevenir que essa mulher tenha uma perda de massa magra, não vai prevenir o depósito de gordura no fígado, né, nos órgãos dessa mulher. Então tem que tomar esse cuidado aí para não ficar tratando menopausa só com chá.